Olá, alunos! Vamos agora para a quinta aula. Preparados? Vamos dar continuidade no que paramos. A gente falou sobre spray nasal, sobre os comprimidos, e agora a gente vai para os colírios, né? Então, a gente não deve esquecer nunca sobre lavar as mãos, né? Isso é inicialmente em qualquer procedimento que a gente vai usar algum medicamento, a gente tem que lavar as mãos, tá? No colírio, a gente tem que ter um pouco mais de atenção, porque a gente não pode tocar o medicamento, o frasco, no olho, tá? Então a gente tem que fazer abrir o olho, inclinar a cabeça, tá? Eu estou fazendo aqui porque para vocês abrir e gotejar uma gotinha ou duas conforme a prescrição médica, tá? Você coloca e fecha o olho em repouso, tá? Por alguns segundos para poder eles lubrificar por inteiro sua córnea, tá? Isso é para os colírios, tá? Não tem nenhum muito segredo. Depois vem os medicamentos para ouvido, tá? Que chamam-se de gotas para ouvido, né? Que eles são usados como? Também depois de lavar as mãos, a gente deita do lado onde o ouvido que está infeccionado, ele fique para cima, tá? Então, sua cabeça vai estar inclinada, deitada, né? Inclinada, se entenda, com o ouvido para cima. E aí a gente vai abrir um pouco, nossa, a gente puxa assim, ó. Acho que eu tô tentando o máximo. Você puxa e facilita que a gota, ela, quando ela chegue, o canal do ouvido ele esteja mais espaçoso, então ele entra com maior facilidade, tá certo? Então, e aí quando você sentir, o paciente sentir que ele já tá com aquela gota já lá dentro do canal do ouvido, aí então, mas assim mesmo, ele tem que ficar algum tempo deitado, tá? A gente recomenda de 5 a 10 minutos para poder a gota entrar, se fixar até nas partes mais profundas do ouvido, porque a gente não sabe aonde está a infecção. Então a gente pede para ele ficar deitado e depois a gente pede para usar às vezes até o algodão para poder se escorrer, né? Porque às vezes se tiver infeccionado, tá saindo pus, tá saindo água, então ele vai estar minando. Então, e ainda você colocar mais alguma coisa dentro do ouvido, aí vai minar mais e provavelmente possa vir escorrer. Então, a gente recomenda que bota também o algodão, tá certo? Aí depois a gente vem falar sobre os supositórios. O que os supositórios ele é um bicho de sete cabeças, assim, em relação à forma de usar, tá? Tem algumas pessoas que gostam de uma forma, outras pessoas já não gostam e preferem outras. Isso é muito de cada pessoa, tá? É um órgão que é meio particular, então a gente não pode dizer que isso é o certo. Mas o que se recomenda pelos estudos é que você fique deitado e incline a sua perna de baixo, você fique de lateral e incline a perna que estiver embaixo, que ela vai ficar como fosse assim. E aí você vai ter uma forma de você tirar, rasgar a laminazinha que vem do supositório e colocar. Uma dúvida não, uma sugestão que a gente coloca muito. Alguns supositórios são de glicerina. Glicerina, eles são bem, como eu posso dizer, mole, tá? Então a gente recomenda que às vezes coloque dentro da geladeira um pouco, para ele ficar bem duro, tá? Porque quando você for penetrar o supositório, então ele não venha a se quebrar ou mesmo sofrer um efeito indesejado na forma de usar, tá? Dificulta a utilização dele. Então a gente pede que eles usem um pouquinho na geladeira. Às vezes meia horinha, às vezes ele já é o suficiente, tá? Depende da geladeira de cada um, né? Então a gente pede
eu deixo lá, quando eu for usar, você tira, não tem nenhum problema, tá bom? Em alguns casos, até recomendo assim mesmo que o supositório, ele coloque na geladeira, dependendo de alguns, tá bom? Aí, os supositórios também, outra sugestão, eles vêm tanto em forma infantil e como forma adulta, tá? Existem supositórios infantis, que são tanto de glicerina, que é adulto e infantil, para você, como fosse uma forma de obrar, né? Então, assim, tem uma dificuldade, você tá com prisão de ventre, então você usa os supositórios de glicerina. Já também tem pessoas, crianças, que elas têm dificuldade tremenda em tomar medicação. Então, aí a gente pede que eles usem supositório, tá? Existe alguns supositórios como o Transplumin, não sei se vocês já escutaram. Ele é um expectorante, e só que ele é em supositório, tá? Já para poder a criança não ter dificuldade em vomitar, tá? Então, vocês vão encontrar muito no balcão, no dia a dia do balcão de uma farmácia, que existe muitas crianças que têm dificuldade mesmo em tomar algum medicamento. Então, as mães, elas correm para o caso do supositório, tá? A glicerina, ela tem um efeito laxante, tá? Então, todas as pessoas que a gente usa, a gente recomenda que esteja perto de algum banheiro, né? Porque os efeitos colaterais, eles são quase imediatos, se entenda. Quando começa a sentir a dor, né? Quando a glicerina, ela começa a fazer efeito. Então, aí a gente recomenda nesse sentido, tá? Eu acho que eu falei já bastante do supositório. E aí a gente vem para os óvulos, cremes, pomadas e comprimidos vaginais, tá? Isso é mais para as partes das mulheres, né? Mas os óvulos, como os cremes vaginais, são todos para ser usados no período da noite. E aí o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, elas têm dúvidas em relação a como se usa um creme vaginal ou um óvulo. Todos eles é para ser usado deitado, tá? A gente recomenda o quê? Toda vez que você for usar um óvulo, um desses itens, que você não se levante mais, ou se precisar levantar, que não fique muito tempo em pé, tá? Porque nosso canal vaginal, ele é muito longo, tá? Mas, para você atingir aquela parte final do colo do útero, perto do colo, você tem que penetrar corretamente o aplicador, tá? Que vem nas bisnagas de cada creme vaginal, ou os óvulos, eles também a gente pede para que a gente coloque com o dedo e seja bem lá, profundamente, dentro do canal vaginal, tá certo? E aí, para você atingir ali, você tem que ser com o aplicador. Só que para ele não escorrer quando você estiver em pé, a gente pede que você não se levante, tá certo? Então, para poder, se caso a inflamação do colo do útero, você tem que ter essa aplicação correta, tá? Normalmente, os cremes vaginais são de 7 a 10 dias ou até 14 dias, dependendo de casos mais graves, tá? Os óvulos, eles também têm uma durabilidade de 5 a 7 dias nessa faixa. Aí tem os comprimidos também vaginais, aí vai no decorrer do tratamento, tá? Mas os cremes vaginais são mais ou menos esses. Aí tem cremes vaginais para antifúngicos, corrimentos, e aí vem os antibióticos também, tá? Eles têm vários tipos de composições, tá? Tem alguns que são só liberados com receita, como a gente já trabalhou, com receita com controle especial para antibióticos, que a gente precisa ter a retenção na farmácia, que ela vem com antibiótico na composição dela, tá certo? Eu vou passar agora um videozinho, tá? Explicando a nossa outra forma, que a gente agora vai entrar, que é sobre o atendimento, tá? O atendimento de farmácia que a gente já explicou, tá? Como a gente deve proceder no decorrer do nosso atendimento, tá? Espero que vocês
fixem o que tem passado nisso, porque ele vem falando muito bem do companheirismo que é uma farmácia, tá? E o sempre o estudar. A gente não pode parar porque medicamentos são lançados todos os anos, muitos medicamentos, novas drogas surgem no mercado e a gente sempre tem que ser atualizados, porque a gente tem que ter inicialmente certeza no que a gente esteja falando. E para a gente ter certeza, convicção, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que saber do produto, tá? Então, vejam um vídeo, leiam a apostila, porque ela só vem mais recapitular o que já foi dito em todas as aulas, tá certo? E aí a gente vai dar uma pausa e aí a gente volta depois do vídeo. Então, uma coisa que não foi colocada no vídeo, tá? É que temos uma outra forma também de atender o cliente, é pra gente, quando a gente vai oferecer algum item. Eu tô agora, para vocês poderem acompanhar melhor, eu tô no item 20, que é a expansão da venda, tá? O que eles colocaram como expansão da venda, né? São vendedores profissionais que sugerem itens adicionais depois que a transação da venda principal é concluída, uma vez que é mais fácil convencer um cliente a adicionar itens a uma venda do que começar um processo de vender totalmente novo para itens adicionais. Aí, passos a garantir vendas adicionais. Que tal levar o produto X também, tá? Isso acontece muito com as vitaminas, né? Que se vocês vão para alguma farmácia, vocês vão ver muito vitamina oferecendo, né? Ressaltar a qualidade do produto, você tem que ter certeza, tá? Do que você tá passando, a qualidade dele, né? A confiabilidade, tudo, para que ele serve. Ressaltar a qualidade que valoriza o item principal. Explique que o produto adicional é essencial para a aquisição. Vincule a posse do cliente ao produto principal, tá? Eu vou colocar um exemplo que é muito... Não é que é muito usado, mas eu tô dizendo que é fato. Vamos dizer que hoje eu esteja com o meu sistema imunológico baixo, eu tive uma infecção urinária, tá? E aí eu cheguei na farmácia para comprar um antibiótico, estou alguns dias sem comer direito, tive febre, e aí eu chego e pergunto, por que a senhora não leva uma vitamina também? Tá? Então aí nesses casos, você pode colocar por quê? Porque essa pessoa ela já esteve um quadro debilitada, tá? A imunidade dela já está baixa, talvez de alguns dias, e aí você pode acrescentar aquele item, tá certo? Aí vocês podem acrescentar também, no caso, as vitaminas 6, no caso, você chegar algum cliente com gripe, tá? Que a gente agora tá numa fase de gripes, aumenta a imunidade. Então, o que a senhora acha de adquirir a vitamina C? Tá? Ela aumenta a imunidade, vai ajudar a senhora a não ter mais gripes. Se caso tiver uma gripe, não seja tão forte. Então, os benefícios que a vitamina C pode vir. Então, isso é agregar um item adicional por um motivo do item principal que ela esteja comprando, tá? É apenas alguns exemplos para vocês tentarem fixar o cotidiano do dia a dia da farmácia, tá? E agregar a sua venda também, né? Porque isso também é benefício também para o balconista. Aí tem, falando no 21, noções de organização da farmácia, tá? Cada farmácia tem seu padrão de organização, tá? Eu trabalhei já em algumas, mas normalmente são prateleiras, tá? Algumas de alumínio, outras de vidro, tá? Elas são organizadas, fixadas, isso na parede, elas são fixadas diretamente na parede e elas têm que ter uma distância de 1 palmo pro chão, tá?
Então, aí nesse caso, os ambientes têm que ser uma temperatura hoje. A vigilância sanitária, ela exige que a temperatura seja entre 26 a 30 graus. Acima dessa temperatura, a farmácia ela é multada e aí ela vai precisar se adequar às normas de legislação, que é no caso da temperatura. Então, todas as pessoas, todos os medicamentos que chegam na farmácia, elas têm que estar esse padrão para todas, tá? Agora, o padrão de organização, quando você vai colocar nessa prateleira, aí vai no decorrer de cada um. Tem uns que colocam todos os comprimidos de todos os laboratórios juntos, aí tem todos os xaropes de todos os laboratórios. Já em outras farmácias, vocês vão ver, laboratório X, aí coloca todos os laboratórios X, agora em ordem alfabética, tá? Exceção dos genéricos, tá? Os genéricos, eles sempre ficam numa prateleira à parte do que os medicamentos éticos ou de marca, tá bom? E os similares também, eles ficam em outras prateleiras. E já em algumas farmácias, eles ficam junto com éticos, dependendo da quantidade que ele tenha na farmácia, tá? Mas normalmente eles são sempre separados por forma de... Ai, meu pai do céu. De composição, pela forma de fabricação, né? Se foi genérico, ético ou similar. Isso vai decorrer muito da farmácia. Só que sempre a gente tem que olhar sempre a validade. A validade é sempre muito bem... um ponto a se verificar. Por quê? Porque a gente quando a gente for fazer a arrumação, a gente não pode colocar o medicamento que chegou na frente, tá? Então, o último que chegou primeiro, ele vai ficar sempre atrás. Então, o que a gente pede é o quê? Quando a gente for colocar esse medicamento, o primeiro, ele vai ser que chegou, vai ficar atrás dos últimos, né? Quem já tinha, para que esses que já tinham, eles ter a rotatividade, tá certo? Então, aí nesses casos, as validades, a gente sempre tem uma forma de visualização por etiquetas, a gente contém um caderno, então isso é muito de farmácia, para tentar a gente visualizar quais os medicamentos que já estão mais perto de vencer, tá bom? Aí tem os recebimentos dos medicamentos, que também é muito do padrão, mas precisa ser verificado em relação o jeito como recebe. Todos os medicamentos, ele vem com a receita, com a nota fiscal, que vem dizendo todos as suas formas. O nome do medicamento, a data de entrega, a qualidade, a quantidade, a forma farmacêutica, o prazo de validade, o registro do Ministério da Saúde, o número do lote, tipo de embalagem e condições de transporte. E na receita, ela vem dizendo tudo isso. Só que um ponto a observação. Receitas de controlado e receitas de medicamentos, qualquer outros, eles são receitas ou notas fiscais diferentes, tá? Quando você for receber, você vai ver que são diferentes as notas fiscais. Então, quando você vier um monte de receita, mas você vai ver que normalmente algumas empresas até botam receitas do tipo B em uma nota fiscal, receitas do tipo C em outra nota fiscal, receitas de genéricos em uma nota fiscal. Isso vai muito de distribuidora, mas a maioria são todos diferenciados, tá certo? Então, a movimentação de estoque normalmente hoje não existe mais livros de movimentação de estoque. Hoje é tudo computadorizado e de acordo com o sistema de cada farmácia, tá certo? Então, gente, a gente está encerrando. Por favor, fiquem anotando suas dúvidas, tá? Quando a gente retornar, a gente vai tirar todas elas, tá certo? Assistam o vídeo, tá? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!